Olá, querido irmão, querida irmã, este é o programa Tesouro da Igreja. Eu, Luiz Carlos, juntamente com você, estamos aqui estudando o documento, a carta encíclica do Papa São João Paulo II, Dominum et Vivificantem, aquele que é Senhor e que dá a vida. É um documento sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre a vinda dele, né? No dia escolhido por Jesus, o dia de Pentecostes, que se celebrava essa festa já, festa milenar, que se celebrava desde o tempo de Moisés, não é? Então, esse é um dia escolhido pelo Senhor para enviar o Espírito Santo. E é desse Espírito Santo, dessa vinda, que o Papa, então, João Paulo II, trata neste documento, né? Bem, nós estamos aqui no segundo capítulo desse documento, que tem como título O Espírito que Convence o Mundo Quanto ao Pecado. E nós estamos no subtítulo que diz O Testemunho do Dia de Pentecostes. Então aí é a partir do parágrafo 30. No dia de Pentecostes teve a sua mais exata e direta confirmação aquilo que fora anunciado por Cristo no discurso da despedida. Em particular, o anúncio que estamos analisando. Estamos analisando o quê? De que viria o Espírito Santo, que viria o Consolador, o Paráclito, aquele que ficaria eternamente conosco, que iria nos revelar todas as coisas, iria nos lembrar das coisas que ele já disse, iria nos recordar, iria dizer a verdade para todos nós. Então, esse Espírito aí que Jesus prometeu. O Consolador, né? Então, como Jesus o chamou, né? O Consolador convencerá o mundo quanto ao pecado. Nesse dia, no dia de Pentecostes, então, sobre os apóstolos, congregados no cenáculo em oração, juntamente com Maria, mãe de Jesus, desceu o Espírito Santo prometido, como lemos nos Atos dos Apóstolos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, como está em Atos 2, né? Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que se exprimissem, reconduzindo desse modo a unidade às raças dispersas e oferecendo ao Pai as primícias de todas as nações. Então, esse Espírito Santo, Espírito de Cristo, que é o Espírito do Pai e do Filho também, mas é chamado na teologia de Espírito de Cristo, porque foi Cristo que deu, né? Ele nos deu esse Espírito. Esse Espírito também é chamado de Espírito da unidade. Então, onde existe unidade de caráter, de moral, unidade para fazer o bem, as coisas boas, unidade de virtudes, unidade de dons maravilhosos, então aí habita o Espírito Santo. Agora, se existe inimizade, briga, ciúmes, inveja, raiva, ódio, o Espírito Santo não está presente. Então, esse Espírito Santo, o Consolador, como Jesus o chama, ele é o Espírito que unifica. Ele é o Espírito da unidade. Então, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, neste capítulo 2, nós já estamos vendo aí a obra dele. Qual que é a obra do Espírito Santo? Veja, ele veio falar em línguas, para que todos que estivessem ali o compreendessem, cada um na sua própria linguagem. Então, veja, é um dom maravilhoso. É um dom de falar em diversas línguas. Então, por exemplo, quando os apóstolos começaram a pregar o evangelho, a falar das coisas de Jesus, cada pessoa que estava ali ouvia falar na própria língua deles. Então, se existissem ali árabes, então os árabes iriam entender em árabe, mas quem estava falando era Galileu. Era um judeu, ele sabia falar o aramaico, não sabia falar outra língua, né? O hebraico que seja também, mas falar árabe não sabia. Se ali estivessem então pessoas da Grécia, como tinha, né? Da Grécia, Panfilha, da Calcedônia,
Antioquia. Então tinha gente ali de tudo quanto era lado, né? E diversas línguas. E o interessante é que eles ouviam as pessoas falando em sua própria língua. Quer dizer, quem estava falando? Estava falando em línguas enroladas, né? Com a língua enrolada, vamos dizer assim, como diz, né? Como pensaram que estava bêbado, né? Porque o bêbado, você não entende o que ele fala, porque ele fala tudo enrolado. Então, qual foi o fenômeno que aconteceu aqui no dia de Pentecostes? Que muita gente ali que estava ali, por exemplo, que eram da região, e ouviram eles falando em línguas estranhas, eles falavam, estão todos bêbados. Por quê? Porque o bêbado fala enrolado, né? Então, eles não acreditaram, né, no anúncio do evangelho, não acreditaram naqueles apóstolos, não acreditaram no testemunho deles. Eram pessoas que estavam duvidando de Jesus, já acompanhavam Jesus só para criticá-lo, só para pegá-lo em alguma confusão, em alguma armadilha, alguma coisa assim. Então, pessoas do mal, né? Então, essas pessoas que disseram isso, né? Estão todos bêbados, estão aí falando tudo enrolado, né? Mas não, era um fenômeno maravilhoso que aconteceu em Pentecostes e pode acontecer a qualquer momento, com qualquer pessoa, né? De repente está ali uma pessoa que precisa ouvir uma palavra, ele é um alemão e você é brasileiro, mas de repente Deus coloca no seu coração, o Espírito Santo coloca o dom de você falar na língua daquela pessoa que está precisando ouvir aquilo de repente. Isso pode acontecer? Claro que pode e já aconteceu, muitas vezes. Então, é um dom de Deus, né? É um dom próprio de Pentecostes, próprio do Espírito Santo. Então, Espírito Santo, ele unifica as raças dispersas. Unifica. Por isso que Jesus veio para salvar o mundo todo, né? Todas as pessoas, de todos os lugares. Por quê? Porque ele deu a vida por todas elas. Agora o Espírito tem o trabalho, né, de com que todas as pessoas recebam o anúncio do Evangelho. Aparece clara aqui a relação entre o anúncio feito por Cristo e este acontecimento. Entrevemos nele o primeiro e fundamental cumprimento da promessa do Paráclito. Olha, primeiro e fundamental cumprimento da promessa do Paráclito, promessa de Jesus, que viria o Paráclito. Vamos ver aí, o primeiro e fundamental cumprimento. Este, quer dizer, o Espírito Santo, enviado pelo Pai, vem depois da partida de Cristo, em vista da mesma. Quer dizer, em vista da partida de Cristo. O que é em vista? Quer dizer, depois que acontecesse a partida de Cristo, ele viria. Trata-se de uma partida, primeiramente, mediante a morte de cruz. E depois, passados 40 dias após a ressurreição, mediante a ascensão ao céu. Daí ele veio. E completou o ciclo de 50 dias, né? Nesse momento da ascensão, Jesus deu ainda aos apóstolos a ordem de não se afastarem de Jerusalém, mas de esperarem lá a realização da promessa do Pai. Qual que é a promessa do Pai? Sereis batizados no Espírito Santo dentro de não muitos dias, quer dizer, dentro de poucos dias. Recebereis uma força do Espírito Santo que descerá sobre vós e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, por toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então essa é promessa de Jesus, promessa dele. E todas as promessas, tanto dele quanto do Pai, se cumprem. Elas têm que se cumprir, porque são promessas fidedignas, são promessas reais, verdadeiras, não são assim hipotéticas, né? Pode ser que aconteça, pode não ser. Não são hipotéticas, são realidades. Quando Jesus diz uma palavra, quando ele promete, quando o Pai fala no Antigo Testamento, ele promete, elas vão se concretizar. Elas vão chegar a termo, vão acontecer. Então, por isso que Jesus fala isso tudo com certeza de que aconteceria, né? Estas últimas palavras contêm uma recordação do anúncio feito no cenáculo. E, no dia de Pentecostes, esse anúncio realiza-se com toda a exatidão. Do jeitinho que Jesus falou, aconteceu.
Agindo sob o influxo do Espírito Santo, recebido pelos apóstolos quando estavam em oração no cenáculo, São Pedro apresenta-se e fala diante de uma multidão de pessoas de diferentes línguas, reunidas para a festa. Proclama aquilo que, sem dúvida, não teria tido a coragem de dizer anteriormente. Então, claro, você sabe, né? Pedro teve muito medo quando estava com Jesus. Ele passou aí, ele passou diversas humilhações, vamos dizer assim, né? Ele frustrou Jesus, embora Jesus soubesse de que quando ele enviasse o Espírito Santo, Pedro mudaria totalmente, né? Assim acontece com cada um de nós. Sem esse Espírito Santo, sem os dons, sem a força desse Espírito Santo, nós não conseguimos testemunhar Jesus, não conseguimos seguir os mandamentos de Cristo, nós não conseguimos fazer nada, realizar nada. Não conseguimos amar o próximo, não conseguimos fazer o bem às pessoas, não conseguimos perdoá-las, não conseguimos amá-las. Mas com o Espírito Santo isso tudo muda. Tudo muda dentro de nós. Então passamos a ser homens e mulheres diferentes. Aconteceu com Pedro também a mesma coisa. Veja que Pedro negou que conhecia Jesus. E se ele negasse ainda para pessoas importantes da época, né, os sacerdotes, os fariseus, doutores da lei, né, vamos dizer assim, então eram homens importantes, ele teve medo. Mas ele negou para as mulheres, que naquele tempo as mulheres eram consideradas coisa. Podia vender, comprar. A mulher não podia comer junto com os homens de forma nenhuma, ela tem que servir os homens, esperar os homens comerem, depois ela comia. Isso mesmo se tratando de homem e mulher casado. A mulher não podia sentar-se à mesa. Então, quer dizer, naquela época a mulher então era assim bem desprezada, né? E uma dessas mulheres, que era porteira, né, da casa ali onde estava Jesus ia ser julgado, né? E ela fala: mas você parece que é um deles. Não sou não, de jeito nenhum. Então, quer dizer, até para uma pessoa sem importância, né, no contexto social, aí Pedro negou que conhecia Jesus. E negou 3 vezes, né? Antes que o galo cantasse. Então, Pedro, por outras vezes também, ele fez coisas que não deveria fazer. Teve medo quando Jesus mandou ele vir sobre as águas. Ele afundou. Então, quer dizer, ele deu mostras assim de que era um homem covarde, né? Tinha muito medo. Então, quer dizer, jamais Pedro, por si só, se colocaria diante de uma multidão de milhares de pessoas, iria pregar o evangelho, quer dizer, falar de Jesus, né, que ele veio, que ele é o Salvador, que não existe um nome maior que o nome de Cristo, que nós somos salvos pelo nome de Cristo. Imagina que Pedro iria falar uma coisa dessa se não fosse pela força do Espírito Santo que ele havia acabado de receber ali no cenáculo. Então jamais ele faria isso. E é isso que o Papa está aqui dizendo para nós, né? De que ele proclama aquilo que sem dúvida não teria tido a coragem de dizer anteriormente. Como está ali em Atos, né? Homens de Israel, Jesus de Nazaré, homem acreditado por Deus junto de vós, com milagres, prodígios e sinais que Deus realizou no meio de vós, por seu intermédio, depois de vos ser entregue, segundo o desígnio determinado e a presciência de Deus, vós o pregastes na cruz, por mão de ímpios, e o matastes. Mas imagine que Pedro que não teve a coragem de falar para uma mulher que ele era do grupo de Jesus, você acha que ele iria acusar sacerdotes que estavam ali, fariseus, doutores da lei, os saduceus, todos que estavam ali? Você acha que ele teria coragem de fazer isso? Mas nunca. É isso que o Papa está dizendo aqui para nós, não é? Mas Deus ressuscitou, libertando das angústias da morte, pois não era possível que ele ficasse sob o seu domínio, quer dizer, sob o domínio da morte. Então aí está. Pedro, com o Espírito Santo, muda totalmente. Se transforma num outro homem. Num homem corajoso, destemido. Num homem que vai levar essa palavra adiante, enfrentando todas as acusações, humilhações, perseguições que viria sobre ele, de fato veio, né?
ele institui então aí a igreja em Roma, por exemplo, onde ele vai pregar. Por isso que a nossa igreja é romana, né? Porque Pedro começou, ele foi para Roma e ali ele foi pregar em Roma. Veja que ousadia, veja que poder que estava em Pedro. Tanto é que crucificaram ele também, né? Já que ele falava tanto de Jesus, então crucificaram ele também. Só que ele falou assim: olha, eu não sou digno de ser crucificado igual ao meu mestre. Aí, então crucificaram de ponta cabeça. Então foi bem pior, inclusive, a morte dele, né? Mas aí que está, para você ver a coragem que Pedro adquiriu com a força, a graça do Espírito Santo. Essa mesma coragem que está em você, está em mim, para nós não desanimarmos, não desistirmos e para nós testemunharmos Jesus. E não temos dúvida nenhuma de que Jesus é o Senhor e que Ele faz milagres, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Então não pode haver dúvida no seu coração. Se houver dúvida quanto a isso, se houver dúvida no seu coração quanto à doutrina católica, se houver dúvida no seu coração quanto aos sacramentos santíssimos que Jesus instituiu, meu irmão, minha irmã, então você precisa fazer aí uma autoanálise. Uma autoanálise e ver o que está faltando para você. O que não está bem em você quanto à doutrina, quanto à igreja. Alguma coisa não pode estar bem. Você tem que estar convicta de que Jesus é o verdadeiro Senhor e que tudo para Ele pode realizar. Tudo. Não existe nada que Jesus não possa realizar na sua vida, na vida de outra pessoa. Se você acreditar, se você tiver fé, se você não tiver dúvida nenhuma, então vai acontecer milagres e prodígios através de você, inclusive. É isso que o Papa está dizendo aqui para nós. Que quando o Espírito veio, ele mudou aquelas pessoas. Ele levantou, né, a igreja que foi instituída por Cristo. Levantou essa igreja. Então o Espírito Santo fez toda essa obra, né? Jesus tinha predito e prometido. Ele, o Espírito Santo, dará testemunho de mim, Jesus falou. E vós também dareis testemunho de mim. Veja, promessa de Jesus. Tem que ser cumprida, não tem jeito. No primeiro discurso de São Pedro em Jerusalém, Atos 3,14, Atos 4,10, né? No primeiro discurso de São Pedro em Jerusalém, de forma bem clara, tem o seu início esse testemunho. Que testemunho que é esse? O testemunho a respeito de Cristo crucificado e ressuscitado. Que vós o matastes. Vocês mataram este homem e ele ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Então veja a importância deste anúncio, não é? O testemunho do Espírito Paráclito e dos apóstolos. Então esse testemunho é o Espírito que deu condições deles falarem isso. E no próprio conteúdo desse primeiro testemunho, que é de Pedro, que é o chefe da igreja então, o Espírito da verdade, pela boca de São Pedro, convence o mundo quanto ao pecado. Convence-o antes de mais quanto àquele pecado que é a rejeição de Cristo até a sua condenação, até a morte, até a cruz no Gólgota. Repetir-se-ão as proclamações de conteúdo análogo, segundo o texto dos Atos Apóstolos, noutras ocasiões e em diversos lugares, né? Como está aí em Atos 4,10, Atos 4,27, Atos 7,52, Atos 10,39, Atos 13,28 e outros aí também. Então, são textos análogos, né? Textos parecidos, textos semelhantes com estes, né? Então, é por obra do Espírito Santo que eles vão fazendo toda essa evangelização. Agora, convencer a respeito quanto ao pecado, lembra, né, que Jesus falou, o Espírito Santo os convencerá a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Bom, o pecado, que pecado? Que vós matastes o príncipe da paz. Vós matastes o Senhor Todo-Poderoso. Vós matastes o Filho de Deus. Então,
Esse é o pecado. Mataram o enviado do Pai. Como o próprio Jesus falou tantas vezes no Evangelho, né? Daquele senhor que tinha uma terra muito grande e colocou pessoas para tomar conta da terra e foi fazer uma viagem longa, né? E deixou pessoas para tomar conta. De vez em quando ele mandava alguém lá para dar uma olhadinha, ver como é que estavam cuidando da terra dele. Aí as pessoas que estavam lá cuidando da terra matavam os enviados. E mataram um, mataram dois, mataram três. Aí o homem falou, bom, então vou mandar meu filho agora, né? É meu filho, vão respeitá-lo. Enviaram o filho e mataram o filho também. Então Jesus já contava isso no tempo que ele estava no meio de nós aqui, evangelizando, né? Ele já contou isso. Ele já estava falando que ele seria também assim, que com ele aconteceria o mesmo, porque o Pai enviou os profetas. Quantos profetas o Pai enviou no Antigo Testamento e foram mortos? O último profeta, o último profeta, que é João Batista, ele liga o Antigo Testamento com o Novo. Ele é um divisor de águas, né? Ele divide o Antigo Testamento e o Novo. Porque ele faz parte do Antigo Testamento, mas anuncia que viria o Salvador, o ungido, o Messias. Então, na verdade, ele liga. E até esse também mataram, não é verdade? Mataram também. Porque ele foi falar para Herodes que ele estava em pecado, né? Por ter roubado a mulher do irmão dele. Então, decapitaram João Batista. Então, quer dizer, a maioria dos profetas que o Pai enviou foram mortos. A maioria. Aí ele enviou o filho. Por isso também mataram o filho. Entende? Então é isso que o Papa está aqui dizendo para nós, né? Então esse é o pecado. O Espírito Santo irá convencer a respeito do pecado. Que pecado? Que consiste em não crer em mim. Não crer em mim. Se eu não acredito em Jesus, eu mato Jesus. Se eu não acredito no Cristo, eu acredito em quem? No pecado. Quem que gera o pecado? Quem que é o pai do pecado? É o demônio. Então o pecado é filho de Satanás. Se eu estou no pecado, eu também sou filho de Satanás. Então eu estou negando Cristo. Todas as vezes que eu estou em pecado, eu nego Cristo. Eu crucifico Cristo. Um jogo de palavras é difícil de falar. Mas eu mato Cristo. Então aí está. Eu sou conivente com o pecado. Eu faço parte do pecado, eu faço parte da morte de Cristo. Então eu não acredito em Cristo. Por isso que o pecado ainda está em mim. Então, veja, querido irmão, querida irmã, como que nós vamos entendendo aqui essas passagens, essas ligações, né? Como eu já expliquei aqui, nenhum texto pode ser analisado fora do contexto. Então o que o Papa está fazendo aqui? O Papa está pegando as palavras de Jesus, tudo que ele falou na Quinta-feira Santa. É o capítulo 15, 16, 17 de João. Então ali é o contexto da Quinta-feira Santa. Depois que eles participaram, então, da ceia pascal, a ceia deles, dos judeus, né, que tem que matar o cordeiro. Lembra que ele mandou os seus discípulos procurar uma casa, procurar um cordeiro, aquela coisa toda? Então, eles foram fazer tudo isso, porque eles eram judeus, eles tinham que participar da ceia judaica, fazia parte da religião deles. Jesus era judeu, era participante do judaísmo, ia na sinagoga, lia os livros, os rolos de livros que estavam lá, ele era um bom leitor. Maria ensinou ele de bem direitinho. Então, o que acontece? Acontece que depois deles jantarem, né, depois da ceia, que eles falam ceia, né, ceia pascal, então Jesus começa a falar as coisas. E vai falando esse paráclito, que ele devia vir, que ele iria fazer isto e aquilo, e que ele tinha que ir embora, se ele não fosse embora não podia enviar o Espírito Santo. Quer dizer, foi muita coisa para a cabeça deles, evidentemente. Tanto é que eles não entenderam nada daquilo, nada. Então, mas aí que está. Então, o que o Papa está fazendo aqui? Ele está pegando esses textos, colocando no mesmo contexto. Aí sim, isso é o que a igreja faz, isso é o que a igreja ensina, isso é o que o magistério da igreja nos ensina a fazer. Por isso que eu não posso pegar texto
assim, fora do contexto e querer interpretá-lo ao pé da letra. Não posso fazer isso, não. Isso daí é um pecado que estou cometendo contra a palavra de Deus e contra mim e contra quem está me ouvindo também. Eu não posso fazer isso. Não é? Então, isso aí chama-se fundamentalismo religioso. O que é o fundamentalismo religioso? Eu pego um texto, qualquer, nós chamamos de perícope, né? Perícope é uma pequena parte de um texto, né? De um capítulo. Eu pego ali uns 2, 3 versículos e não coloco ele em contexto nenhum. Daí eu vou interpretá-lo do jeito que eu quero, do jeito que imagino. Então isso daí é um pecado que estou fazendo contra a palavra de Deus. Ok, querido irmão, querida irmã? Bem, então aí vamos encerrando por aqui hoje, né? E aí nós voltamos a nosso próximo encontro, ainda sobre este assunto aqui que o Papa está tratando, de o testemunho do dia de Pentecostes. Ok, querido irmão, querida irmã? Então vamos rezar a Nossa Senhora, ela que estava lá no cenáculo junto com Jesus, junto com os apóstolos, esperando o cumprimento da palavra do seu próprio Filho, né, que já tinha ido para os céus e que enviaria o Espírito Santo. Ela estava lá com os apóstolos. Diz ali o texto que estavam mais ou menos em 120 pessoas e todos ficaram cheios do Espírito Santo, todos, sem exceção. Então ela, cheia do Espírito Santo, vamos pedir a ela que também reze por nós, para que sejamos homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. E estamos aí, Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus. E estamos só começando.